Fala, criminalistas! Vamos dar prosseguimento agora ao nosso bloco. Espero que até aqui você esteja entendendo, esteja compreendendo. Quando você estiver aplicando na prática, fazendo questões, espero que você esteja acertando, porque esse é o foco aqui do curso. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu vou fazer de tudo para tirar sua dúvida. Se eu não souber, eu vou estudar, vou pesquisar, mas com dúvida aqui no PRO Concursos você não fica. E como você pode ver, aqui, ó, hoje eu estou com a blusa do podcast do Sargento. Espero que você me siga também lá no canal do YouTube. Isso fortalece demais. Beleza? Vamos aí para o nosso material. Vamos falar agora do furto qualificado. Vamos ao material. Nós vamos falar do furto qualificado. Nós já falamos do furto privilegiado, majorado. E agora nós vamos falar do furto qualificado. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é aquela diferença que eu sempre ressalto, que eu já falei, da diferença entre o furto majorado, o aumento de pena, com uma qualificadora. A qualificadora, ela faz o quê? Ela muda a pena base. Nós sabemos que a pena base do furto vai de 1 a 4 anos. Já no furto qualificado, ela vai de 2 a 8 anos. E assim começa o parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Olha aí, você tem que decorar. Professor, que isso, professor? Eu paguei o curso para poder aprender. O senhor fala que eu tenho que decorar. É isso aí mesmo, pequeno gafanhoto. É isso aí mesmo. Vocês têm que decorar. Então vamos lá. Qual é o primeiro inciso que nós temos aqui? Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então você tem que decorar que se tiver destruição ou se tiver o rompimento do obstáculo para que você subtraia a coisa que esteja lá dentro, repare que aqui eu tenho uma crase. Então eu vou destruir ou romper aquele obstáculo para subtrair a coisa que está dentro daquele obstáculo. Por isso que eu vou romper ou destruir. E repare bem que isso é de extrema importância, vocês vão ver por quê. Com abuso de confiança ou mediante fraude escalada ou destreza. Pessoal, aqui, por mais que nós estejamos no inciso 2, repare que eu tenho abuso de confiança 1, mediante fraude 2, escalada 3, destreza 4. Só aqui no inciso 2, nós temos 4 modalidades que qualificam o crime de furto. Então, abuso de confiança tem na relação de trabalho, numa relação de amigo, pô, eu confio em você, eu deixo a chave da minha casa com você porque nós somos amigos, nós somos parceiros há muito tempo, e você abusando dessa confiança, pega a chave, vai lá na minha casa e furta a minha televisão. Você vai incidir aqui no furto qualificado. Mediante fraude, aqui eu quero que vocês coloquem um IPC. Tenham cuidado, porque essa fraude ela é diferente da fraude lá do artigo 171 do Código Penal, que é o famoso estelionato. Nós vamos ver a diferença entre os verbos de estelionato e o verbo de furto. Isso aqui vai fazer total diferença. E não importa que prova que você está fazendo, ele vai cobrar isso aqui e você vai acertar, beleza? Escalada. E quando fala escalada, pessoal, não é só a escada, não é só algo que você tenha que pular. Nós vamos ver que escalada, inclusive, pode ser você cavar um túnel e passar por baixo. Tem aquele filme Roubo ao Banco Central, alguma coisa assim, que é nítido que foi o quê? Um furto qualificado pela escalada. É exatamente, eles alugaram uma casa antes do banco, eles alugaram uma casa e eles fizeram um túnel até o banco e furtaram o banco. Então é um furto qualificado. Ou destreza nós vamos ver ali que é uma mera habilidade que aquela pessoa tem, beleza? Professor, eu reparei que com abuso de confiança e mediante fraude está marcado de amarelo. Você vai entender o porquê está marcado. Com o emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas aqui, já quero que você saiba desde já que pessoa aqui, inclusive, pode ser um menor. Que isso, professor? Então, o senhor está querendo dizer que o menor comete crime? Não, o menor não comete crime. Ele comete ato análogo a crime, beleza? Sendo que essas circunstâncias aqui de mais pessoa
Ele não está querendo falar que essa pessoa aqui é um maior de 18 anos. Então, é qualquer pessoa. Se tem eu, com 37 anos, vou cometer um furto e eu levo um menor com 15 anos, aqui é concurso de pessoas. Então, isso aqui já é pacífico no nosso STF, no nosso STJ, beleza? Vai incidir o furto qualificado para quem? Para mim. Vai incidir o furto qualificado. Então, essas são as primeiras impressões que eu tenho para poder passar para vocês. Eu gostaria que vocês entendessem e decorassem, porque isso aqui é de extrema importância, bem como aqui a própria pena. Não são todas as penas que nós temos que decorar, mas essa aqui do furto qualificado é, sim, importante. Aí nós temos a continuidade. O parágrafo 5º diz: a pena é de reclusão de 3, vê que já muda mais ainda, a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor e que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, isso aqui é bem simples. Não tem nem o que a gente perder tempo batendo nessa aqui. O que você tem que decorar? A pena é de reclusão, ele pode botar na sua prova que é de detenção. A pena vai de 3 a 8 anos, ele pode colocar de 2 para fazer você confundir com esse aqui, ó. Então, é de 3 a 8 anos, tem que ser veículo automotor e ele tem que ser transportado para outro estado, lá na tua prova vai estar município ou exterior. Então, são as únicas coisas importantes que você tem que decorar aqui do parágrafo 5º, beleza? São as coisas importantes que você tem que decorar do parágrafo 5º. Vamos para o parágrafo 6º. A pena é de reclusão, novamente, grava aqui o reclusão, de 2 a 5 anos, veja, já mudou novamente. Se a subtração for de semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em parte no local da subtração. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam a importância do furto qualificado, que nós vemos que no furto simples, como a pena vai de 1 a 4 anos, existem vários benefícios que podem ter aqui por a pena máxima não ultrapassar 4 anos. Diferentemente quando entra uma majorante, nós já vimos sobre isso na nossa aula anterior, e diferente quando entra uma qualificadora. Aqui, nesses dois casos, o próprio delegado não pode arbitrar o quê? Uma fiança. Próprio delegado. Nós vimos isso no slide anterior. Pega esse bizu, tá? Pega esse bizu, grave isso aqui, que isso aqui é importante. Isso aqui pode cair na sua prova. Como o furto simples vai até 4 anos, o delegado pode arbitrar uma fiança. Se entrar uma majorante ou uma qualificadora, o delegado não pode mais aplicar essa fiança, não pode mais arbitrar essa fiança. Tranquilo? Até aqui, tranquilo? No parágrafo 6, nós temos que a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável, tem que ser domesticável, tá? Não vem pegar ali um jacaré e falar que é domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em parte no local da subtração. Imagina lá o fazendeiro que tem um boi. Olha aqui, isso aqui parece um ser humano, né? Isso aqui parece um ser humano, mas isso aqui é um boi, meu irmão. E tem seres humanos que são boi também, mas não vamos entrar, não. Parecendo uma barata. Mas vamos lá. O camarada, para poder furtar aquele boi, o que ele faz? Ele não vai pegar um boi todo pesado e vai levar. Ele vai abater, ele vai matar o boi, vai cortar e vai levar os pedaços. Porque para ele é bem mais fácil levar os pedaços do que levar o boi inteiro. Então é por isso que o parágrafo 6º vem para poder falar, para poder legislar sobre isso. Porque, de fato, isso era uma coisa que ocorria muito antigamente. Agora, olha essa pergunta. É possível aplicar o furto qualificado como uma privilegiadora? É possível ou não é possível aplicar um furto qualificado como uma privilegiadora? Faltou ali, beleza? Privilegiadora. Safa, que o estagiário errou e depois eu boto ele para pagar das flexões. Nós vimos que é possível aplicar, é possível aplicar a majorante do furto noturno com uma privilegiadora. Beleza? Nós vimos que isso aqui é possível. Agora, é possível no furto qualificado? Que para ser uma privilegiadora, ela tem aqueles critérios, né?
Não pode ter sido aplicado, obviamente, violência, grave ameaça, porque senão vai cair no roubo. A coisa tem que ser de pequeno valor. Então, tem aqueles requisitos. Eu consigo fazer isso num furto qualificado? A resposta é sim, camarada. Eu consigo, de acordo aqui com a súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155, nos casos de crime o quê? De crime o quê? Furto qualificado, se estiverem presente a primariedade do agente, o pequeno valor da causa e a qualificadora ela for de forma objetiva. Lá na parte geral, nós estudamos sobre as circunstâncias subjetivas e as circunstâncias objetivas. Nós vimos que as circunstâncias objetivas elas se comunicam, ao passo que a circunstância subjetiva ela não se comunica. Se eu quero matar aquela pessoa por um motivo fútil, se for algo subjetivo, se ele está intrínseco só dentro de mim, se eu pedir ajuda de uma pessoa e ela for matar comigo, eu respondo por homicídio qualificado, porque essa circunstância ela é subjetiva e o cara que matou comigo não. Porque se for subjetivo, ela não vai se comunicar com essa pessoa. Aqui é a mesma coisa. Preste atenção nisso aqui, cara, que isso aqui é bizu. Isso aqui, muitas das pessoas somente vão estudar só vão olhar isso aqui quando estiverem estudando para juiz, quando estiverem estudando aí para a NASA, quando estiverem estudando para poder ir para Marte, aí você vai ver isso aqui. Só que eu gosto de passar isso desde o básico até o avançado, porque esse assunto ele é importante e ele cai em concurso, e se cair em concurso, ele quebra meio mundo. Por quê? Porque as pessoas esquecem o que é as circunstâncias objetivas. Então, lembra disso aqui amarelo que eu deixei para vocês? Esse aqui amarelo, abuso de confiança, é uma circunstância subjetiva. Ou seja, se o furto qualificado for de abuso de confiança, não vai ser possível aplicar o privilégio. Não vai ser possível. Deixa eu só apagar que já está muita bagunça. Não vai ser possível aplicar o privilégio do parágrafo 2º. Por quê? Porque o abuso de confiança é uma circunstância subjetiva. E por que é subjetiva? Porque se eu trabalho numa empresa, eu tenho 50 funcionários, e dos 50 você é o único que eu tenho confiança de entregar a chave da minha casa, então, e você tem a intenção de me furtar por causa disso, no caso é uma circunstância subjetiva. Nesse caso, não se aplica a privilegiadora, beleza? No mediante fraude, aqui eu deixei essa linha embaixo aqui, deixei sublinhado. Por quê? Porque há uma divergência entre o próprio STJ, dentro do próprio STJ, no momento ele falou que era uma circunstância objetiva, no momento ele falou que era uma circunstância subjetiva, o STF falou que era uma circunstância objetiva, depois subjetiva, enfim. Hoje, as jurisprudências mais atuais, tá? Ali de 2018, 2019, 2020, para cá, nós temos ela como subjetiva. Para o STJ, ela é subjetiva. Para o STJ, ela é subjetiva. Então, se cair na sua prova e não falar nada, coloca subjetiva, que é uma jurisprudência mais atual. Se falar STJ, vai de cara e coloca que ela é subjetiva. Nesse caso, também não vai se aplicar a privilegiadora. Se você não lembra sobre esse fato das circunstâncias objetivas e subjetivas, quando se comunica ou não, volta lá na parte geral, estuda, porque isso aqui é muito importante. Já quando for destruição ou rompimento de obstáculo, já quando for escalado destreza, emprego de chave falsa e concurso de 2 ou mais pessoas, é possível o furto qualificado, aplicar o furto qualificado com a privilegiadora, desde que, 2 pontos, desde que eu tenho aqui 3 coisas. Qual é a primeira? O camarada ser primário. Qual é a segunda? Pequeno valor. Até aqui nós já estudamos. A única novidade agora é que as circunstâncias têm que ser objetiva. É aquelas circunstâncias que se comunica. Ou seja, se eu utilizar da escalada para furtar uma casa e você estiver comigo,
nó- nós dois, ó, você aqui e eu, nós dois vamos responder por furto qualificado. Por quê? Porque aqui é uma circunstância objetiva. Se você pegou a escada e me ajudou, cara, circunstância objetiva, nós dois vamos responder. Então, pode ser aplicado, sim, a qualificadora com o privilégio. Fui bastante chato, repeti pra caramba para justamente ficar gravado na sua mente. Tranquilo, pequeno gafanhoto?